Bom, vamos à discussão, companheiros. Bom, vejam bem, o debate que nós vamos fazer hoje é sobre um tema bem concreto do qual nós queremos tirar as conclusões políticas fundamentais. Ou seja, os dois atos que estão marcados para a semana que vem no Brasil inteiro, um no dia 13 e outro no dia 14. O do dia 13 convocado por setores de esquerda, pela CUT, por sindicato, movimentos populares, e do dia 14 convocado pela direita mais tradicional e pela extrema-direita declarada, que quer o impeachment e a derrubada do governo do PT da Dilma Rousseff. Bom, primeiramente, vamos rapidamente fazer uma caracterização desses dois atos, que é uma caracterização simples e que não dá lugar a muita dúvida. O primeiro ato, o ato da direita, que foi quem tomou a iniciativa no sentido de convocar essas manifestações, o primeiro foi convocado pela direita, que é o do dia 15 de março, é um movimento que está dirigido e orientado politicamente, organizado pela direita. Há um número grande de grupos de direita que estão organizando esse ato. Eles estão camuflados de trás da ideia de que eles querem o impeachment da Dilma, porque o governo é corrupto e veja o petrolão, etc. e tal. Mas, na realidade, a gente sabe muito bem que quem organiza esses atos não tem problema nenhum com corrupção, até porque os financiadores do ato são até mais corruptos do que qualquer outra pessoa que eles possam acusar de corrupto. Esses são o pessoal que fala para a esquerda, vai para Cuba, tá? São setores aí que são contra a luta da classe operária, são profundamente anticomunistas, são contra os direitos das mulheres, são racistas, etc. e tal. Quer dizer, de um modo geral, esses agrupamentos aí são de uma forte inclinação fascistoide. Todos eles. Inclusive os que se dizem mais liberais, etc. e tal. Bom, essa é a caracterização do ato. Eles estão conseguindo envolver uma parcela da classe média mais atrasada politicamente, mais conservadora. Tá? Eu imagino que a subida do preço do dólar no Brasil, nesse começo de ano aqui, tenha alimentado o ato, porque a subida do dólar afeta diretamente os setores de classe média ligados à economia estrangeira. Os que trabalham com empresas multinacionais e assim por diante. A primeira pergunta que nós devemos fazer sobre esse ato é o seguinte: o fato de que o ato, talvez, porque até agora nós não sabemos, venha a ser grande, caracteriza esse ato como um movimento popular? Não. Isso precisa ficar absolutamente claro. Não se trata de nenhum movimento popular. É um movimento da extrema-direita. É um movimento de setores anticomunistas, ultraconservadores, né, da classe média e da burguesia. Não é um movimento que tem a ver com os trabalhadores, não é um movimento que tem a ver com a periferia, não tem nada a ver com nada disso. É um movimento de classe média. Só isso daí já deveria servir como alerta, porque a mobilização da classe média, dessa forma que nós estamos vendo, normalmente é dirigida contra os trabalhadores. Num órgão da imprensa de esquerda, alguém usou uma expressão, não se referindo ao Brasil, mas se referindo à Argentina, dizendo o seguinte, que no ato da Argentina, que teve um ato muito parecido com esse, na semana anterior, não era uma massa reacionária única. Não, era uma massa reacionária única. Se as pessoas que estão ali
não são de direita, são pessoas meramente confusas, o ato tem uma característica claramente reacionária. Falar que o ato está dividido entre pessoas de direita e pessoas que estão revoltadas contra o governo é um engano, é um embuste. Porque o que está acontecendo é que a direita está efetivamente criando uma base política para uma política de direita. Ninguém está indo lá porque acha que a política que é levada nesse ato é uma política de esquerda, é uma política progressista, é uma luta pelos interesses democráticos. Não. O que está acontecendo é um aliciamento por parte da direita de um setor que vai se constituindo numa base política efetiva da direita. O ato não é misto, ele é de direita. É o resultado da incessante campanha direitista da imprensa que usou o governo do PT como um motivo, como um tema, para ir avançando e convencendo os setores de classe média, desenvolvendo as suas propensões direitistas. Então, essa aí é a caracterização do ato da direita. Nós temos que ver agora a resposta do 13 de março, que foi dada pelas organizações sindicais, uma boa parte delas ligadas ao governo. Primeiro, a gente deve dizer o seguinte, que o ato do 13 de março expressa uma defensiva. Esse ato do dia 15 foi anunciado praticamente desde o ano passado, e só à medida que o ato foi se aproximando da data, é que esses setores perceberam que eles precisavam dar uma resposta a esse ato para mostrar que não é que a direita conquistou toda a população, que há uma divisão, que há outros setores que se opõem, que há outra posição, etc. e tal. Isso daí já é um dado importante a ser analisado, porque mostra as grandes debilidades para enfrentar essa situação. Bom, o segundo ato, ele é totalmente distinto do primeiro. No segundo ato estão dirigentes sindicais, uma boa parte desses dirigentes sindicais são uma burocracia sindical, mas é uma burocracia da classe operária. Vão estar trabalhadores, vão estar movimentos de mulheres, negros, ligados ao PT, etc. e tal, mas são movimentos reais, né? Movimentos que são ligados à população. Haverá a participação, aparentemente, do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Quer dizer, o outro ato é um ato que expressa efetivamente reais movimentos populares, com todas as deficiências e as limitações que a gente possa apontar. Esse ato do dia 3, uma coisa importante que a gente deve assinalar é o seguinte: o ato, ele foi uma proposta nossa, do PCO. No meio da confusão que havia aí nos setores da CUT e do PT, nós lançamos a proposta, porque nós sabíamos que ia ter uma Assembleia de Trabalhadores da Educação, né, da POSP, e nós propusemos que se fizesse o ato juntando com a Assembleia da POSP. Outra coisa, o programa do ato do dia 13. O programa do ato do dia 13, isso é muito importante que a gente assinale, não é defender o governo. Quem está falando isso daí está fazendo uma calúnia. Pode-se dizer que vários setores que participam do ato são a favor do governo, isso sim. Mas o ato, como programa, não estava para defender a política do governo PT. Não. A proposta do ato é defender a Petrobras. Os articuladores lançaram uma palavra de ordem com a qual nós não concordamos, mas está lá, que mostra
também a perspectiva que foi dada ao ato, que é acabar com a punição seletiva da corrupção. Quer dizer, se vai punir o PT, punir também o PSDB, uma coisa defensiva, mas absolutamente natural, digamos assim, para um espírito democrático, né? E o ato é contra tentativas golpistas contra o governo e é contra também as medidas econômicas que o governo anunciou nesse período. Ela é a favor do pacote econômico nem nada, o ato é contra o pacote econômico. O ato não se declara claramente, ele não se posiciona claramente contra a direita e contra o golpe, mas esse efetivamente é o conteúdo desse ato. Quer dizer, o primeiro ato, isso a gente precisa deixar bem claro, é uma manifestação claramente contra-revolucionária. E o segundo ato é o oposto. Não está chamando ninguém a defender as mazelas do PT-PMDB, mas está sendo chamado sobre a base de reivindicações operárias e para enfrentar a mobilização contra-revolucionária do outro lado. Quer dizer, nesse sentido, ficaria difícil para qualquer partido de esquerda, estou falando no nosso caso, que nós propusemos o ato, mas ficaria difícil para qualquer partido verdadeiramente de esquerda não participar desse ato de militância. Não há explicação nenhuma para isso. Bom, isso daí logicamente que não impediu alguns setores da esquerda, que são os setores confusionistas e que estão causando uma enorme confusão, de se declararem neutros diante dos dois atos. Política de nenhum nem outro. Tá? E essa política de neutralidade, ela está baseada num conjunto de ilusões sobre justamente o problema do golpe. O primeiro argumento para não participar do ato, estou me referindo a organizações como o PSTU, o PSOL e outras organizações menores que, na realidade, vivem na órbita do PSTU, estão na conlutas e tal. O principal argumento para essa neutralidade é o governo do PT. O PCB, por exemplo, ele tirou uma nota bem curtinha, prometendo uma outra nota posteriormente que nunca saiu, explicando o problema, que falava assim: o PCB não participa de atos governistas. Quer dizer, nós devemos entender o seguinte: não é que eles não participam de atos que estão lá para apoiar, por exemplo, o pacote econômico do governo. Não. Não é isso. Eles não participam de atos onde tenha a participação de pessoas ligadas ao governo. Essa colocação inicial diante do ato, nós temos que analisá-la com um pouco de cuidado. É o seguinte: em primeiro lugar, ela é estranha, porque essa esquerda, ela sempre esteve a reboque do PT. Para o PCB, que não participa de atos governistas, o PCB fez parte, né, da frente que elegeu um dos governos do PT. Não sei se foi o primeiro ou o segundo governo do Lula. O primeiro governo do Lula. Quer dizer, fez parte de uma frente que tinha José Alencar, um industrial da época da ditadura militar, um dos grandes apoiadores da ditadura militar em Minas Gerais, e que tinha uma série de partidos burgueses. Então, o que significa não participar de atos governistas? Quer dizer, apoiar a burguesia, inclusive a ala direita da burguesia, tudo bem, desde que ela não esteja no governo. Bom, PSOL não vamos nem falar muito, porque o PSOL rompeu
os atuais integrantes do PSOL, alguns dos quais eram da ala direita do PT, romperam com o PT depois do governo Lula. Quer dizer, primeiro eles ajudaram a eleger o Lula nessa articulação com o Partido Liberal do José Alencar e vários outros partidos burgueses. O PT formou um governo onde o presidente do Banco Central, era um banqueiro. Nada disso levou o PSOL a romper com o PT. De repente eles romperam com o PT e agora não podem nem participar de um ato em comum com o PT. Como vocês podem ver, não dá para encontrar nenhuma base política coerente de princípios nessas decisões. PSTU a mesma coisa. PSTU, quando esteve dentro do PT e dentro da CUT, era um apoiador incondicional de tudo quanto era política direitista do PT. Sempre foi. Né? Já o nosso partido nunca fez nada disso, nunca participou de nada disso, sempre foi contra a formação de um governo junto com a burguesia, etc. Então, o que nós vemos, né, é que, na realidade, essa neutralidade ela é baseada numa confusão. Há um motivo político mais concreto que eu vou deixar para o final, mas ela é baseada toda numa confusão. A esquerda não sabe o que o PT é. Isso aí ficou claro no debate. Alguns setores de esquerda falam que a gente não poderia ficar contra o golpe porque o governo do PT é um governo de frente popular. Outros setores têm a mesma posição, que é essa esquerda, falam que a gente não poderia ficar contra o golpe porque a nossa caracterização de que o governo do PT é um governo de frente popular é absurda. Uns falam que o PT está com a burguesia, mas o PT está com a burguesia desde que a maioria das pessoas dessas organizações nasceram. Ela não ficou com a burguesia agora. E essas organizações estiveram junto com o PT e junto com a burguesia em inúmeras oportunidades, todos eles juntos. Vocês estão vendo? Eu levanto isso que é para mostrar que o argumento, a fundamentação da política, ela não existe, não tem coerência. Não tem coerência nenhuma. Há alguns setores mais desorientados que falam assim que, na realidade, o problema é que o PT é pior que o PSDB. O que é, evidentemente, uma coisa de quem não sabe ou não parou para pensar no que é o governo do PSDB. Logicamente. Que o governo do PT seja ruim, isso daí não há dúvida. Que ele seja um governo da burguesia, isso aí não há dúvida. Agora, que ele seja pior do que o governo do PSDB, isso aí seria uma coisa verdadeiramente milagrosa. Alguns setores falam que há duas direitas no país. A direita, o 13 de março é uma direita e o 15 de março é uma direita. O que é também uma confusão extraordinária. Porque o país estaria totalmente dominado pela direita. É a direita que está dominando os sindicatos e movimentos populares e a direita que está dominando a classe média conservadora. Uma verdadeira maluquice. Há os que, como eu disse, falam que não é uma frente popular, há os que falam que é uma frente popular, há os que falam que é burguês, mas discordam da ideia de que seja um governo nacionalista burguês, quer dizer, um governo da burguesia, mas não da burguesia estrangeira, um governo da burguesia local. Também uma coisa sem nenhuma fundamentação. Basta a gente ver, né, que o escândalo da Petrobras todo, no qual procuraram envolver o PT, tem como centro a atividade das empreiteiras, porque o governo do PT nacionalizou uma parte dos serviços da Petrobras. Então nacionalizou tudo. Não é 100% nacionalizado, mas foi aprovada uma norma que diz que 60% do fornecimento das obras e equipamento para a Petrobras tem que ser de caráter de empresas
nacionais e não empresas estrangeiras. Isso é uma medida típica do nacionalismo burguês, que qualquer pessoa que saiba o que é o nacionalismo burguês, né, reconheceria e veria a natureza do governo PT. Quer dizer, a política de neutralidade, ela é baseada numa confusão interminável sobre o que é o PT, sobre quais são as classes sociais que existem no Brasil, e isso daí levou a que se constituísse um panorama extraordinariamente nublado e confuso. Bom, para concluir essa parte sobre a confusão, é preciso dizer o seguinte, que essa, na minha opinião, é a confusão maior. Veja, quando alguém organiza um golpe de Estado, logicamente que o objetivo imediato é derrubar o partido que está no governo. Mas a gente precisa usar a cabeça para pensar. Se alguém dá um golpe de Estado apenas para derrubar o partido que está no governo, então esse golpe de Estado é um golpe de diletantes políticos, de pessoas que fazem política por gosto. Porque o verdadeiro objetivo do golpe de Estado não é derrubar, é tomar o poder para quem deu o golpe de Estado. Quer dizer, nesse sentido, quando a gente vê uma ameaça de golpe de Estado, o menos importante é saber quem vai ser derrubado. O mais importante é saber quem é que vai subir ao poder. Por isso que os marxistas sempre disseram uma coisa muito simples, que mostra que todas essas organizações de esquerda têm nada de marxista. Antes de você querer derrubar qualquer governo, você tem que perguntar qual é o governo que vai subir. Por exemplo, muita gente compara a atual situação do PT com o Fora Collor. Mas acontece que o Fora Collor, ele teria como resultado imediato a ascensão do PT ao poder. Esse era o sentido do Fora Collor, porque o Fora Collor enfraquecia o bloco de direita que dominava o governo e subiria o PT. Quando nós falamos em Fora Collor, nós éramos conscientes disso. Nós não achávamos que a gente ia derrubar o Collor e a gente ia tomar o poder. A gente achava que a gente deveria trabalhar conjuntamente com vários outros setores da sociedade para derrubar o Collor e o PT tomaria o poder. E isso daí seria um passo adiante, que seria um governo de esquerda, principalmente naquelas condições. Tanto isso era verdadeiro, que quando um ano e meio depois da derrubada do Collor, né, são convocadas as eleições e o Lula aparece logo nas primeiras pesquisas com 65% de intenção de voto. Foi necessário para a burguesia toda uma manobra política para que o FHC ganhasse a eleição. E a capitulação do PT também. Mas que o PT era o partido que tinha melhores condições de substituir e que isso aí abriu uma crise na burguesia, é um fato. Então, nesse momento, o que a gente tem que perguntar não é se a gente quer o governo da turma, é se a gente quer o próximo governo. Essa que é a pergunta-chave. Porque se você vai derrubar um governo, você teria que dizer quem é que vai entrar no lugar desse governo. Se a direita derrubar o governo do PT, quem vai crescer, quem vai se solidificar aí, vai ser a direita. Esse é um problema que ninguém toca a respeito do golpe de Estado. Outra questão também que ninguém fala nada é o seguinte: para dar o golpe, a direita está realizando uma ampla mobilização. Qual que é a nossa posição diante dessa mobilização? Ela tem que ser enfrentada, nós devemos deixar tranquilamente a direita se desenvolver. É evidente que ela tem que ser enfrentada. A direita se fortalecendo, vai se transformando numa ameaça cada vez maior. Suponhamos
que a direita não tem efetivamente condições de dar o golpe. Suponhamos, coloquemos essa hipótese. De qualquer maneira, com todo esse movimento não sendo enfrentada, ela vai se fortalecendo, ela vai se estruturando para o futuro imediato como uma força poderosa, uma força contra-revolucionária poderosa. Então isso daí também tem que ser levado em consideração. Quer dizer, a discussão em torno do governo do PT, se nós adoramos o governo do PT, se a burguesia adora o governo do PT, se o governo do PT é bom, se ele é mau, é uma discussão até certo ponto secundária. Porque não importa qual exatamente o governo que vai ser derrubado, digamos assim, é um fator de segunda importância. O que importa é o que é que vai surgir dessa derrubada, quem é que vai assumir o poder, não o lado negativo do problema, mas o lado positivo, não o que está sendo negado pela mobilização da direita, que seria o PT, mas o que estaria sendo afirmado, que é a direita. Bom, companheiros, vamos examinar um pouquinho mais de perto o problema da neutralidade. Vários setores falaram que não vão no ato. O PSTU, inclusive, chamou ontem um ato misterioso, porque ninguém viu esse ato. Então fica um mistério de se efetivamente houve esse ato, onde foi, como foi, quem fez o presente. A Globo mostrou esse ato. A Globo mostrou o ato. Fala simultaneamente, tem uma. Apareceu na TV uma cara que não está mostrando. Não é lá que foi a manifestação da USP. Mostrar uma manifestação na USP? Pegar uma carona numa manifestação científica, e ao intervir sem permissões, e aí ele está interpretando. Independentemente disso, você sabe que a Globo ela mostra um outro país, não é o Brasil. Tá? Vamos só recordar uma coisa. Quando teve o maior ato da campanha das diretas em São Paulo, a Globo deu a notícia de que não tinha acontecido ato nenhum, não tinha acontecido nada na cidade. Falou que o dia na cidade tinha sido tranquilo, tinha tido uma comemoração no dia 15 de janeiro, que é o aniversário da cidade de São Paulo, e só. Quer dizer, quando a Globo mostra atos e mostra a inexistência de atos, isso daí em geral não significa nada. Eu, por exemplo, não ouvi ninguém falar de nada desses atos. Veja bem, não é o ato na USP, é um ato nacional que foi chamado. Pelo que eu li, Dia de Luta Nacional, rumo à greve geral. Rumo à greve geral, logicamente. Bom, de qualquer maneira, a primeira pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: qualquer grupo pode ser neutro. Qualquer indivíduo pode ser neutro diante de qualquer coisa. Mas para nós não interessa o grupo, não interessa o indivíduo. Para nós interessa o seguinte: a classe operária pode ser neutra nessa situação? Logicamente que não. Porque a classe operária, para a classe operária, estão em jogo seus interesses materiais mais concretos. O resultado dessa luta, ele é indiferente para a população do Brasil? Não. Dá para a gente dizer assim? Não, tanto faz como tanto fez o que vai acontecer aí. Não dá para dizer isso. O que vai acontecer é uma coisa decisiva para a população brasileira. A questão mais importante nessa questão da neutralidade é a seguinte: existe uma terceira possibilidade diante do enfrentamento que está se havendo, setores que querem derrubar o governo para impor uma política de direita, tá certo? E se opor a esse golpe. É bastante visível que não há
na atual situação, nenhuma terceira alternativa. No entanto, alguns grupos aí começam a vender uma ilusão, uma fantasia, né? Vou ler para vocês o trecho de um material aqui do PSTU. Eles dizem o seguinte, que impeachment não é uma proposta boa, porque quem decide quem vai ser o novo presidente é o Congresso. Quer dizer, eles nem se opõem ao impeachment. A princípio eles seriam favoráveis que o governo saísse. Mas eles dizem que é ruim porque é o Congresso que vai escolher o presidente, etc. Então, eles dizem o seguinte, a saída é construir nas lutas o poder dos trabalhadores. É na mobilização que podemos construir uma alternativa de poder dos trabalhadores que não nos deixe reféns nem do governo do PT, que governa para os banqueiros, e nem da oposição de direita, PSDB, que representa diretamente os banqueiros. Agora, qual é o problema dessa colocação? O problema dessa colocação é que ela é simplesmente uma tentativa de vender ilusões. Não há nenhum poder dos trabalhadores sendo formado. Não há nenhum esboço do poder dos trabalhadores. Não há nada. Então, falar que entre os que querem dar o golpe e os que são contra o golpe, você é a favor de uma terceira opção, que seria o poder dos trabalhadores, é jogar areia nos olhos de todo mundo, jogar fumaça nos olhos de todo mundo. Não significa nada, não é real, não existe isso. Né? Esse poder dos trabalhadores não existe nem na imaginação ele existe. E, portanto, é simplesmente dizer que você espera que os acontecimentos se desenvolvam. Vocês vejam o seguinte, ó, nem na Revolução Russa, que havia uma organização que representava o poder dos trabalhadores, o Partido Bolchevique se colocou na seguinte posição: nós não somos a favor nem do golpe, nem de resistir ao golpe, nós somos a favor do poder dos trabalhadores. E naquele momento havia o Soviet, uma organização que representava o poder dos trabalhadores. Quer dizer, isso aqui é mero ilusionismo, é mera prestidigitação política, não há nenhum poder de trabalhadores nem nada. Esse poder pode ser formado na luta, como diz aqui, mas precisaria passar ainda por várias etapas para que surgisse o tal poder dos trabalhadores. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: se não há uma terceira alternativa entre o golpe e ser contra o golpe, significa o seguinte, que se você se declara neutro, na realidade você está se declarando de maneira encoberta, tá? Você está se posicionando, embora não declaradamente, de maneira encoberta, pelo lado mais forte, pelo lado que está na ofensiva, pelo lado que tem melhores condições de ganhar na situação. E qual é esse lado? É o lado do golpe. Então, a neutralidade é um apoio disfarçado ao golpe. Nem tão disfarçado assim, porque o argumento de várias pessoas que são contra se opor ao golpe é que o impeachment é ruim porque é o Congresso que controla. Quer dizer, se fosse outro, impeachment. Tá? Se houvesse uma maneira mais democrática e tal, impeachment. Alguns setores, como eu mencionei antes, já colocam claramente, foi distribuído um panfleto ontem, né, que dizia fora Dilma. Então esse setor já, por exemplo, está diretamente alinhado com a direita. Quer dizer, não há neutralidade. A neutralidade é, efetivamente, apoiar o golpe. É deixar a classe operária e os setores populares sob a influência da direita, porque é a direita que está na ofensiva. Na medida em que não há nenhum combate contra a direita tende a ganhar influência sobre vários outros setores. E significa, para o partido que levanta uma coisa dessa, se colocar numa posição de se anular politicamente. Nós já tínhamos chamado a atenção anteriormente
que a esquerda, ao fazer eco com a campanha da direita, já estava politicamente anulada. Porque a campanha da corrupção, ela sempre foi uma campanha da direita. Tá? E como as pessoas não analisam isso politicamente, não perceberam que fazer eco com a campanha de corrupção significava cada vez mais fortalecer a direita. Vamos fazer um balanço dos últimos 2 anos, de 2012 para cá. Qual é a força política que fazia ato com 6 pessoas e agora está chamando um ato de março no dia 15 de novembro, ou 15 de março? Qual é essa força? A direita. Os setores que fizeram a campanha de não vai ter Copa, que falaram da corrupção, se fortaleceram, basta olhar o ato misterioso do dia de ontem. Não aconteceu nada. Então, veja bem, nós temos 2 setores que falam contra o governo, que falam contra a corrupção, que é um setor da esquerda pequena burguesa e a direita. Quem é que saiu ganhando? Nas eleições, por exemplo. Quem cresceu nas eleições? O PSDB. Nas ruas. Quem é que cresceu nas ruas? A direita. E a esquerda? A esquerda não cresceu, não só não cresceu, como está em crise. Então, quer dizer, objetivamente, fazendo a conta de um ponto de vista matemático, 2 anos de campanha contra o governo do PT, incansável, em torno da corrupção e de outras coisas. Quem se beneficiou dessa campanha? A direita. Isso é a política. A gente não gostou? Paciência. Não é para gostar. É o que é. Tá certo? Você levou adiante uma política e a direita se beneficiou. Então o que foi esse setor que falou de corrupção, 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 que o governo PT é a pior coisa que tem que ser derrubado, blá, 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 blá? Auxiliares do desenvolvimento, do crescimento, do fortalecimento eleitoral, político, ideológico e numérico da direita. Tá certo? A neutralidade ou a política de tentar estabelecer um terceiro campo fictício só pode conduzir a isso daí. Bom, é possível criar um terceiro campo, em geral, não imediatamente para se opor tanto ao golpe contra o governo PT? É possível. Mas o que acontece é que a única maneira de você criar esse terceiro campo é na luta contra a direita. Quer dizer, a luta contra a direita é uma política classista. A luta contra o golpe é uma política classista. Ela permite desenvolver um movimento de classe, um movimento socialista, um movimento democrático, um movimento de luta. A outra política não, desenvolveu a direita. Aí alguém pode dizer, mas se você estiver nesse movimento contra o golpe, junto com os setores do PT, você não vai fortalecer o PT? Não. Porque o PT não luta contra a direita. Mesmo nesse momento delicado que eles estão atravessando, eles não estão mobilizando contra a direita. Então, na medida em que houver mobilização, a mobilização só pode favorecer o desenvolvimento de um programa revolucionário, de uma perspectiva revolucionária, e daí sim pode surgir de verdade, de uma maneira realista, de uma maneira concreta, um terceiro campo. Queria fazer referência aqui rapidamente a dois acontecimentos históricos importantes. Então, se tem uma coisa que a gente sabe
que a esquerda tem como característica é que ela vive fora da história. Ela vive no mundo das manobras de ocasião. Então, história, teoria, quais foram os golpes que aconteceram, se aconteceram ou não aconteceram, o que efetivamente ocorreu, tudo isso daí não tem a menor importância. Vou mencionar duas coisas importantes. Primeira coisa é o seguinte: essa política do são todos iguais, um é uma porcaria, outro é uma porcaria maior, é uma luta de iguais, foi exatamente a política do PCB diante da Revolução de 30, o acontecimento histórico mais importante do Brasil. A política deles qual que era? Nem os revolucionários, digamos assim, que são burgueses, que são parte da oligarquia, a mesma conversa. O Vargas queria derrubar a República Velha, ele seria igualzinho à República Velha, a mesma coisa. Então os trabalhadores tinham que ficar assistindo. Quando houve o movimento de 24, a participação do PCB foi fraca. E posteriormente, o PCB não levantou a palavra de ordem, um programa de derrubada da República Velha. Quem levantou o programa de derrubada da República Velha foram os tenentes e outros setores da burguesia. O PCB caracterizava que os tenentes eram militares, eram nacionalistas, não tinham nada a ver com a classe operária. Essa era a colocação da época, né? O que aconteceu com o PCB? Ele se anulou na Revolução de 30, não cumpriu nenhum papel. E a classe operária ficou a reboque do nacionalismo burguês, do Getúlio Vargas, que esse sim era um campo efetivo na luta. Os trotskistas da época, porém, criticaram o PCB por essa política. Falaram que o PCB, o próprio PCB, teria que levantar um programa democrático, teria que chamar uma Assembleia Constituinte, teria que mobilizar os trabalhadores para intervir na crise com a sua própria proposta. Quer dizer, ao intervir na crise, teria que levantar um programa democrático que o setor dito revolucionário, varguista, não levantava de maneira consequente. Essa é uma experiência histórica para a gente lembrar. Bom, uma segunda, né, eu já vi que muita gente não quer a comparação, mas a comparação é absolutamente inevitável. É a Alemanha. Na Alemanha, o Partido Comunista, mais ou menos na mesma época, com a mesma política, ele disse o seguinte: não podemos fazer uma frente única com os governistas da social-democracia. Social-democracia não só é burguesa, mas também fascista. Hitler é fascista, a burguesia conservadora é fascista, a social-democracia é fascista, todo mundo é igual. É a política do todo mundo é igual. Política de gente que não consegue distinguir nenhuma cor no espectro político. É uma espécie de daltonismo político. Então era todo mundo igual. Então não podemos fazer frente. E no ato do dia 13, junto com a social-democracia, contra o fascismo? Não. De jeito nenhum. Nós, Partido Comunista da Alemanha, não vamos em atos governistas. Eles inclusive ajudaram os nazistas a atacar os atos da social-democracia. Aí o nazismo cresceu, não foi enfrentado pela classe trabalhadora, porque logicamente a direção da social-democracia não queria enfrentar o nazismo, e o PCB também não tinha uma política e também, no final das contas, não queria enfrentar o nazismo, só queria fazer essa propaganda absurda. E aí o Hitler subiu ao poder. O resto da história a gente não precisa contar, porque todo mundo conhece. O principal responsável pela subida de Hitler ao poder foi a política do Partido Comunista na Alemanha. E essa política é a mesma da esquerda pequena burguesa no Brasil. Uma histeria, porque a social-democracia
não faz nada, está aliado com a burguesia, daí surge da parte da burguesia uma força de direita e a pessoa continua naquela competição de caráter eleitoral, cega ao perigo que aquilo representa. O desastre foi absoluto. E ninguém vai dizer que o PT seja pior do que a social-democracia alemã. Quer dizer, alguém vai dizer porque a ignorância é muito mais abundante do que o conhecimento, logicamente. Mas não tem nenhum fundo de realidade. Quer dizer, Trotsky escreveu um livro importante, uma série de artigos que depois conformaram um livro, quando ele explica essa política maluca, que essa política é uma maluquice, é uma política suicida. Alguém poderia dizer o seguinte: não, no Brasil não é o fascismo, é uma direita, uma extrema-direita, etc. E tal. Primeiro que é bastante parecido com o que está acontecendo no mundo hoje, preciso lembrar, porque a extrema-direita está se organizando, e assim como Hitler, eles não aparecem com o sangue escorrendo da boca, com chifre, com cara de monstro de Hollywood. Hitler, quando ele toma o poder, ele tem quase 40% dos votos na Alemanha, teve 38% dos votos, quer dizer, que ele dava beijo em criancinha, que ele falava uma série de coisas agradáveis, juntamente com as coisas direitistas que ele falava, lógico, que ninguém se apresenta como monstro antes de tomar o poder. O monstro aparece, em geral, depois que ele toma o poder. A extrema-esquerda europeia, a extrema-direita europeia, perdão, ela está se desenvolvendo assim. Caras simpáticas, nomes simpáticos. Por exemplo, a Frente Nacional Francesa, um tradicional partido fascista daqueles de fazer a saudação nazista, né? Ele se transformou no partido Aquamarine. Olha que lindo, olha que poético. Um partido fascista grego, que é ultranazista mesmo, assumiu o nome de Aurora Dourada. O partido nazista ucraniano chama Svoboda, que significa liberdade. E é só sorriso, e é só... Segundo a dirigente do partido da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, que é daí que vem o nome Aquamarine, a globalização é um genocídio. Segundo a extrema-direita italiana, a política da União Europeia é retirar toda a soberania dos italianos. Então, no discurso, teve uma manifestação no dia 28, se não me engano, em Roma, onde participaram vários partidos de extrema-direita. E no discurso de um dos partidos, do partido neofascista, chamado neofascista italiano, o representante, que era um jovem, até simpático, ele falava assim, batia na mesa e falava assim: a nossa única preocupação são os italianos, o povo. Não vamos esperar que o fascismo apareça aí, né, como uma bruxa de Dia das Bruxas, que nem com aquele nariz com a verruga na ponta, com uma caveira com uma foice. Não, eles vão aparecer todo bonitinho, bem arrumadinho, bem simpatiquinho, como acontece agora. Então, diante disso, e eles vão aparecer como eles apareceram naquela época, como eles aparecem hoje, como todo partido ultraconservador e de direita, falando de moralidade, falando da corrupção, falando que a corrupção é a esquerda,
que a esquerda é corrupta, porque muita gente acredita que eles estão falando que o PT é corrupto. Não, eles estão falando que toda a esquerda é corrupta. Toda a esquerda. A campanha deles não é contra o PT especificamente. Logicamente que o PT é o principal alvo nesse momento. Essa campanha é uma campanha contra a esquerda anticomunista tipicamente fascista. Então, quer dizer, se deixar levar por essas aparências, e a classe média, né, tende, a pequena burguesia tende a se deixar levar mesmo, é uma política suicida. Bom, qual é a crítica, aqui no mar de confusão, qual é a crítica fundamental que nós fazemos ao PT? Que ele aprovou esse projeto, que ele aprovou o outro. Bom, há gente que elogia o PT também porque ele aprovou esse projeto e aprovou o outro. Então, é uma coisa confusa. A nossa crítica fundamental ao PT, diante da qual todas as outras críticas são absolutamente secundárias, é que o PT é um partido que, apoiado na classe operária, no povo, ele leva adiante uma política de colaboração com a burguesia. E essa política de colaboração com a burguesia é uma traição aos interesses dos trabalhadores. Essa é a nossa crítica ao PT. Sempre foi e sempre vai ser. É a crítica fundamental e a gente poderia até dizer que é praticamente a única crítica, porque todo o resto é decorrente desse fator. Por exemplo, para nós falar que o PT é mais corrupto do que o PSDB é uma fantasia. Falar que o PT mudou e ficou corrupto é outra bobagem também. A política de colaboração de classe do PT existe desde o primeiro momento em que foi proposta o PT com o partido. Não é nenhuma novidade, não aconteceu ontem ou hoje. As pessoas que estão fascinadas, que estão dominadas, estão até histéricas com a ideia de que o PT governa para a burguesia, governa com a burguesia, etc. e tal, são pessoas que durante muito tempo, e até hoje, no certo sentido, nunca compreenderam que o PT é um partido que prega aliança com a burguesia. E provavelmente quando eles falam que o PT governa com a burguesia, eles não sabem o que eles estão falando. Até porque tem gente do PSOL que critica o PT por isso, e o PSOL também é um partido de colaboração de classe. O PSTU também é um partido de colaboração de classe. O PCB também é um partido de colaboração de classe. Então, nesse sentido, a crítica que nós fazemos ao PT, fazemos ao restante da esquerda também. Não é só ao PT. Nós fazemos a mesma crítica. Quando o PSOL apresenta aí a candidatura de uma Elisa Helena, de um Clínico Arruda Sampaio, é financiado pela Verdal, faz frente para ganhar a prefeitura de Macapá com a burguesia, inclusive com a direita local, isso é colaboração de classes. Qual que é a diferença com o PT? Do ponto de vista de princípios, do ponto de vista da qualidade, nenhuma. A diferença de grau, de desenvolvimento, poderia dizer, de quantidade, mas basicamente na essência é a mesma coisa que nós estamos enfrentando. Bom, por que o PT é um partido de colaboração de classe com a burguesia? Ele também é um partido que defende essa democracia de fachada que existe no Brasil. Assim também é toda a esquerda. Agora, defende também de uma maneira muito peculiar, porque a principal questão do PT é que ele aceita a dominação antidemocrática de vários setores da direita, da burguesia e do imperialismo sobre o Estado. Aceita que a Polícia Federal trabalhe para o imperialismo, aceitou o julgamento do Mensalão, que foi um julgamento profundamente antidemocrático, aceita agora as mazelas do juiz e da Polícia Federal do Paraná, que estão julgando o negócio do petróleo, capitula totalmente diante da burguesia.
Quer dizer, então vocês veem que os problemas que a gente aponta no PT, todos derivam da mesma questão. O PT é um partido que pregou durante anos, assim como uma boa parte da esquerda, ou toda a esquerda quase, a política da colaboração de classes, a política de constituir um governo, entre aspas, democrático, em colaboração com os partidos burgueses. Os partidos burgueses, com os quais o PT fez o acordo, hoje, os próprios aliados do PT estão na linha de frente do golpe, como é o caso do PMDB. Para concluir, companheiros, o que é preciso fazer dentro dessa situação? Vamos repetir aqui algumas coisas importantes que a gente já falou. Primeiro, em primeiro lugar, nós temos que abrir esse debate, essa discussão no interior da classe operária. Nós temos que levar os trabalhadores a esse debate e explicar, por mais complexo que seja o problema. Nós temos que mostrar para os trabalhadores qual é a nossa crítica ao PT, não a crítica da Globo, da Veja, a necessidade da independência de classe, o problema do golpe, o significado do golpe, o que significa para a classe operária, etc, etc, etc. Segundo, nós temos que lançar uma ampla campanha de propaganda em todos os lugares, pela nossa imprensa, por materiais, etc e tal, explicando a situação. Porque o grande problema da situação atual é que a situação ela é confusa para um grande número de pessoas que poderiam se mobilizar se tivessem clareza. Então, quer dizer, nós temos que ter como palavra de ordem explicar, com toda a paciência do mundo. Terceiro, nós temos que montar uma campanha de agitação contra o golpe. Os atos do dia 13, nós inclusive, somos os que mais estamos fazendo em função desse ato, não fizemos nada. Para tomar como um exemplo concreto, nós temos que sair daqui, amanhã vai ter passeata de mulheres, nós temos que fazer agitação política lá, nós temos que fazer agitação política na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, chamando as pessoas para o ato, denunciando a direita, etc, etc, etc. Nós temos que mostrar para os trabalhadores a ligação que existe entre a política de austeridade e golpe. Como nós dissemos na campanha eleitoral, o PT ele tenta colocar em prática uma política de austeridade, mas essa política ela é, em grande medida, confusa e ineficiente. Já no Paraná, o governo do Paraná, que é da direita golpista, saiu com um plano de austeridade duríssimo contra os trabalhadores. E os trabalhadores se mobilizaram contra ele. Inclusive, a mobilização do Paraná deve ser tomada, deve ser entendida como o maior ponto de resistência contra a direita e contra qualquer política de austeridade. Nós temos que levantar o nosso programa para a Petrobras. Nós vamos insistir nesse ponto mais uma vez. Nós temos que exigir a completa estatização de todo o petróleo brasileiro, da Petrobras, mandar passear os acionistas da Petrobras. Eles querem ganhar dinheiro, vão investir nos Estados Unidos. Tá? A Petrobras tem que acabar com a terceirização da Petrobras, contratar todos os trabalhadores, e a empresa tem que ser controlada pelos petroleiros. Assim como nós defendemos que o Correio seja controlado pelos trabalhadores do Correio. Nós temos que mostrar na nossa propaganda de maneira incansável a falência da política de colaboração de classe do PT. Quando o PT estava prestigiado, é porque estava fazendo a política que a burguesia queria no fundamental. Parou de fazer isso daí, é só tinta. Quer dizer, a política de colaboração de classes ela mostrou que quem entra na política de colaboração de classes é um mero instrumento, um boneco, uma marionete da burguesia. Nós temos que denunciar a política direitista da esquerda pequena burguesa com toda a ênfase possível, em todos os lados. Nós temos que dizer com toda clareza o seguinte:
a esquerda pequena burguesa é um braço auxiliar da direita e do golpe de Estado. É um elemento de desorganização e de confusão dos trabalhadores e da juventude. E nós temos que colocar em pauta, como uma questão chave, a luta pela construção de um amplo partido operário revolucionário socialista. Esse, companheiro, é o nosso programa. Não tem nada a ver com o programa nem da esquerda pequena burguesa, nem do PT, e logicamente que absolutamente nada a ver com os setores que apoiam a direita.